Imagina só essa situação. Você está no 8º mês de gravidez, arrumando o quartinho do bebê quando acidentalmente escuta seu marido pelo interfone dizendo: "Fica tranquila, vou me divorciar dela antes do bebê nascer." Mas aqui vem a reviravolta que vai te deixar de queixo caído. A mulher que ele achou que era uma Zé Ninguém, a esposa que ele jogou fora como lixo, na verdade era a herdeira secreta de um império da moda de 2 bilhões de dólares. Essa é a história real de Ana Silva, que em menos de um ano foi de esposa grávida abandonada para magnata da moda internacional. O marido narcisista dela não fazia ideia que havia acabado de cometer o maior erro da vida ao escolher uma babá de 24 anos no lugar da mulher que se tornaria uma das empresárias mais poderosas do Brasil. O que acontece depois vai restaurar sua fé no karma e provar que às vezes o universo tem um timing perfeito. Fica comigo porque essa história tem mais reviravoltas que novela das 9. E a vingança? Bem, vamos dizer que é absolutamente deliciosa. O teste de gravidez caiu no chão de mármore quando Ana escutou a voz do marido pelo interfone. "Fica tranquila, Alice, vou me divorciar dela antes do bebê nascer." Ana Silva apertou a mão contra a barriga de 8 meses, grávida e paralisada na porta do que deveria ser o quartinho do seu bebê. A voz que saía pelo monitor pertencia a Roberto Costa, seu marido de 3 anos. A mulher rindo em resposta era Alice Mendes, a babá de 24 anos deles. Tem certeza de que ela não desconfia de nada. A voz da Alice flutuou pelo alto-falante, doce como veneno. "A Ana é confiante demais pro próprio bem", Roberto respondeu com uma frieza que congelou o sangue da Ana. "Ela realmente acredita que eu estou trabalhando até tarde na construtora. Coitadinha, não faz ideia que já conversei com os advogados de divórcio." Ana afundou na cadeira de balanço que havia escolhido com tanto carinho para as mamadas da madrugada. As mãos tremiam enquanto aumentava o volume do monitor. Ela só tinha subido para guardar as roupinhas do bebê, nunca esperando ouvir sua vida inteira desmoronando. "E quanto ao bebê?" perguntou a Alice. "Vou alegar que ela é instável emocionalmente. Todas essas mudanças de humor na gravidez? Evidência perfeita. Meu advogado disse que posso conseguir a guarda total, e ela vai ter sorte se conseguir visitas supervisionadas." A crueldade na voz do Roberto estilhaçou alguma coisa dentro da Ana. Esse era o homem que segurou seu cabelo enquanto ela vomitava de enjoo matinal, que montou o berço com tanta empolgação, que sussurrava promessas doces sobre o futuro da família deles, tudo mentira. Ana agarrou os braços da cadeira de balanço, sua aliança de casamento pegando a luz do sol da tarde que entrava pelas janelas do quartinho. 3 anos de casamento, e ela nunca tinha visto o verdadeiro rosto do Roberto até agora. O dono da construtora de sucesso, o marido charmoso, o futuro pai animado, tudo uma encenação elaborada. "Quando você vai contar pra ela?" insistiu a Alice. "Hoje à noite. Quero que ela saia de casa até amanhã." O fôlego da Ana prendeu. Amanhã? Ela estava com 8 meses de gravidez com complicações que exigiam repouso, e ele queria que ela saísse até amanhã. O bebê chutou forte, como se sentisse o estresse dela. Ana sussurrou baixinho: "Fica calma, pequena. A mamãe vai dar um jeito." Mas como? Roberto controlava as finanças deles. A mansão estava no nome dele, até mesmo o carro dela estava registrado na empresa dele. Ela havia largado o emprego de marketing quando se casaram, confiando na parceria deles. Que idiota ela havia sido. Passos ecoaram no corredor embaixo. Ana rapidamente desligou o monitor e juntou as roupinhas de bebê espalhadas, a mente acelerada. Deveria confrontá-los, fazer as malas e sair, ou ligar para sua melhor amiga Graça. A porta do quartinho rangeu. Roberto apareceu na porta, seu 1,80 m preenchendo o espaço. Aos 35 anos, ainda era bonito naquele jeito corporativo polido que primeiro a atraiu. Cabelo escuro, ternos caros, sorriso confiante. Agora aquele sorriso a deixava enjoada. "Oi, querida", disse ele, a voz pingando falsa preocupação. "Você parece cansada. Talvez devesse descansar." Ana estudou o rosto dele, procurando por qualquer traço do homem que ela tinha se apaixonado. "Estou bem, só organizando algumas coisas pro bebê." Bom. Os olhos do Roberto desviaram pelo quartinho, nunca bem encontrando os dela. "Escuta, Ana, a gente precisa conversar hoje à noite depois do jantar." O coração dela martelou contra as costelas. "Sobre o quê?" "Só umas coisas. Nada urgente." Ele já estava recuando em direção à porta. "Vou ficar no meu escritório até o jantar." O escritório dele, onde Alice provavelmente estava esperando. Depois que Roberto saiu, Ana ficou no quartinho por mais 20 minutos, processando a revelação devastadora. O homem em que ela confiou seu coração, seu futuro, o bem-estar da filha dela,
havia planejado destruir a vida dela com precisão calculada. Ela pensou nas conversas recentes deles, a sugestão do Roberto de que ela parecia sobrecarregada e podia precisar de ajuda profissional, os comentários dele sobre o estado emocional dela para amigos e família. Ele vinha construindo o caso há meses, pintando-a como uma mãe inadequada antes mesmo dela ter dado à luz. O abuso narcisista era tão sutil, tão sistemático, que ela havia confundido com preocupação. Ana pegou o telefone com dedos trêmulos. Graça Oliveira era sua melhor amiga desde a faculdade e agora uma advogada de família bem-sucedida. Se alguém pudesse ajudá-la a navegar por esse desastre, seria a Graça. Graça, é a Ana. Preciso da sua ajuda. Aconteceu uma coisa terrível. Ana, você parece péssima. O que houve? Roberto está tendo um caso com nossa babá. Acabei de ouvir eles conversando pelo interfone. Ele está planejando se divorciar de mim e alegar que sou uma mãe inadequada para conseguir a guarda total. O silêncio se estendeu pela linha. Então a voz profissional da Graça entrou em ação, afiada e focada. Onde você está agora? No quartinho. Roberto está no escritório com ela. Me escuta com atenção. Não os confronte ainda. A gente precisa ser estratégica. Você consegue fazer uma mala sem eles perceberem? Acho que sim. Ótimo. Faça uma mala com o essencial para você e o bebê. Documentos importantes, remédios, qualquer coisa insubstituível. Traga para minha casa hoje à noite depois do jantar. Vamos decidir os próximos passos. Graça, estou com medo. E se ele realmente conseguir a guarda? E se eu perder minha filha? Isso não vai acontecer, Ana. Eu prometo para você, Roberto escolheu a mulher errada para mexer. Você é mais forte do que ele pensa, e tem a melhor advogada de família do estado do seu lado. Ana fechou os olhos, tirando força da confiança da amiga. Obrigada. Não me agradeça ainda. Me agradeça depois que a gente destruir ele no tribunal. Depois de desligar, Ana metodicamente fez uma mala com o essencial. As mãos se moviam automaticamente enquanto a mente processava a magnitude da traição do Roberto, não apenas o caso, mas a crueldade calculada do plano dele. Ele havia escolhido o momento mais vulnerável da vida dela para abandoná-la, quando ela estava carregando o filho dele e completamente dependente dele financeiramente. Conforme a noite se aproximava, Ana se preparou para o jantar. Ela se sentaria diante do marido traidor e fingiria normalidade por mais algumas horas. Ela sorriria e perguntaria sobre o dia dele sabendo que ele havia passado planejando a destruição dela. Mas Roberto Costa havia cometido um erro crítico. Ele subestimou a esposa grávida que pensava poder descartar como lixo. Ana Silva podia estar com 8 meses de gravidez e financeiramente vulnerável, mas ela não estava quebrada, ainda não, e estava prestes a descobrir que tinha recursos que Roberto nunca sonhou. O jantar passou como um pesadelo surreal. Ana empurrou comida no prato enquanto Roberto e Alice mantinham a encenação, a babá servindo carne assada com as mesmas mãos que estavam por todo o marido da Ana horas antes. O sorriso radiante e a conversa casual da jovem pareciam ácido numa ferida aberta. Senhora Costa, a senhora mal está comendo, disse Alice com falsa preocupação. O bebê precisa de nutrição. Ana encontrou os olhos da jovem, vendo o cálculo por trás da fachada inocente. Estou bem, obrigada, Alice. Roberto mal levantou os olhos do celular. Grande projeto com prazo amanhã. Posso chegar tarde de novo. Mais mentiras. Ana assentiu e se desculpou cedo, alegando cansaço. No quarto deles, esperou até ouvir a porta do escritório do Roberto fechar antes de sair com a mala. Graça Oliveira morava numa casa moderna do outro lado da cidade, um testemunho do sucesso dela como uma das melhores advogadas de família da cidade. Aos 45 anos, Graça era tudo que Ana admirava. Independente, feroz e absolutamente leal às pessoas que amava. Ela abriu a porta antes da Ana poder bater. Vem cá, querida. Graça puxou num abraço cuidadoso, atenta à barriga grávida da Ana. Vamos te acomodar, depois conversamos sobre estratégia. O quarto de hóspede já estava preparado com travesseiros extras e vitaminas pré-natais na mesinha de cabeceira. Graça havia pensado em tudo, como sempre. Ana afundou na cama, subitamente exausta. Me conta tudo, disse Graça, se acomodando na poltrona com um bloco jurídico. Ana contou a conversa que havia ouvido, observando a expressão da Graça ficar mais sombria a cada detalhe. Quando ela terminou, Graça ficou quieta por um longo momento. Ele vem planejando isso há meses, Graça finalmente disse. O ângulo da instabilidade emocional, o timing logo antes do bebê chegar, ter a babá pronta para se mudar imediatamente. Isso não é impulsivo, Ana.
É manipulação calculada. Ele realmente pode conseguir a guarda. Não se eu puder fazer alguma coisa. A voz da Graça era aço. Mas a gente precisa ser inteligente. Roberto tem dinheiro e conexões. Ele vai contratar os melhores advogados que puder pagar. Como se invocado pela conversa delas, o telefone da Ana vibrou com uma mensagem do Roberto. Onde você está? Seu carro não está na garagem. Ele percebeu que eu saí, Ana disse, mostrando a mensagem para Graça. Bom, deixa ele entrar em pânico. Não responda ainda. 20 minutos depois, Roberto ligou. Graça acenou para Ana atender. Ana, onde diabos você está? A voz do Roberto estava tensa de raiva, não preocupação. Estou na casa da Graça hoje à noite. Precisava de espaço para pensar. Pensar sobre o quê? Volta para casa. Isso é ridículo. O tom imperativo que antes fazia Ana se sentir segura agora se revelava como controle. Vou voltar amanhã. Você está grávida, Ana. Precisa estar em casa. Estou bem onde estou. A voz do Roberto mudou, ficando sedosa e manipulativa. Querida, acho que os hormônios da gravidez estão te deixando emocional. Você não está pensando com clareza. Ali estava, a manipulação que Graça havia alertado que ela esperasse. Ana olhou para a amiga, que estava tomando notas. Estou pensando perfeitamente bem, Roberto. Te vejo amanhã. Ela desligou antes dele poder responder. O telefone imediatamente começou a vibrar com ligações e mensagens, mas Graça pegou e desligou. Deixa ele cozinhar, disse Graça. Homens como Roberto odeiam perder controle. Ele vai cometer erros. A manhã seguinte trouxe um despertar brutal. Roberto já havia agido rapidamente. Os cartões de crédito da Ana foram cancelados, o acesso dela à conta corrente conjunta foi congelado, e as fechaduras da mansão haviam sido trocadas. Ele está tentando forçar você a voltar, explicou Graça enquanto revisavam a devastação financeira durante o café. Te deixar desesperada para que aceite qualquer migalha que ele oferecer. Está funcionando, Graça? Não tenho nada, nenhum emprego, nenhum dinheiro, nenhuma casa. Você tem a mim, e tem direitos. Vamos entrar com pedido de pensão alimentícia de emergência hoje à tarde. Mas a crueldade do Roberto foi mais funda que manipulação financeira. O telefone da Ana, que Graça havia ligado de novo, estava inundado de mensagens da mãe do Roberto, Margarete Costa. A mulher mais velha nunca havia gostado da Ana, considerando-a inferior ao status social da família deles. Agora, Margarete estava abertamente venenosa. Sempre soube que você não era boa o suficiente para o meu filho. Pelo menos agora ele pode encontrar alguém digna do nome Costa. Outra mensagem dizia: esse bebê vai ficar melhor sem uma mãe estável. Roberto merece felicidade. Ana encarou as mensagens, machucada além das palavras. Margarete havia sentado no casamento delas, sorriu no chá de bebê, fingiu ser família. A máscara havia caído agora, revelando o desprezo que sempre esteve por baixo. Ela está tentando te isolar, observou Graça, lendo por cima do ombro da Ana. Te fazer sentir que ninguém está do seu lado. Táticas clássicas de família narcisista. A tarde trouxe mais desafios. O advogado do Roberto entrou com pedido primeiro, alegando que Ana havia abandonado o lar conjugal e era emocionalmente inadequada para ser mãe. Eles queriam custódia temporária imediatamente após o nascimento. Ana sentiu o sangue sumir do rosto. Eles podem fazer isso. Podem tentar. Vamos lutar, mas Roberto tem vantagem. Ele se pintou como pai estável e responsável enquanto fez você parecer impulsiva e instável. Naquela noite, enquanto Ana tentava descansar, ouviu Graça no telefone com outro amigo advogado. Está ruim, David. Ela está com 8 meses de gravidez sem recursos enquanto ele tem milhões e 3 anos de vantagem em assassinato de reputação. A gente precisa de um milagre. Um milagre. Ana tocou a barriga, sentindo os movimentos inquietos do bebê. A filha dela merecia melhor que essa bagunça, merecia melhor que um pai que a usaria como arma e uma mãe que não conseguia nem garantir segurança básica. Ana havia se casado com Roberto acreditando em contos de fada. Ela achou que amor conquistava tudo, que pessoas boas eram recompensadas, que compromisso importava. Agora entendia que alguns homens veem casamento como acordo de negócios e esposas como bens descartáveis. A revelação foi devastadora e libertadora simultaneamente. Ela havia passado 3 anos tentando ser a esposa perfeita para um homem imperfeito. Nunca mais. Mas entender a verdadeira natureza do Roberto não resolveu a crise imediata dela. Amanhã traria mais batalhas jurídicas,
mais pressão financeira, mais destruição sistemática de tudo em que ela havia baseado sua vida. Ana adormeceu naquela noite planejando estratégias de sobrevivência, inconsciente de que sua vida estava prestes a mudar de maneiras que ela não podia imaginar. A mulher grávida de 8 meses lamentando a morte do casamento não fazia ideia que estava prestes a descobrir uma herança que mudaria o equilíbrio de poder permanentemente. Às vezes o universo tem timing perfeito. Às vezes espera até você ser despojada de tudo antes de revelar o que sempre foi verdade. Ana Silva estava prestes a aprender que sua história real estava apenas começando. A consulta pré-natal na manhã seguinte trouxe notícias aterrorizantes. Doutora Sarah Shen, a obstetra da Ana pelos últimos 8 meses, pareceu preocupada enquanto revisava os resultados do ultrassom. Ana, sua pressão arterial está elevada e o bebê está mostrando sinais de estresse, disse a doutora Shen gentilmente. O estresse que você está enfrentando está afetando vocês duas. Estou recomendando repouso modificado até o parto. Repouso. A voz da Ana racharam. Ela não podia se dar ao luxo de repousar, precisava lutar contra Roberto, encontrar trabalho, reconstruir sua vida. Doutora, estou no meio de um divórcio. Não posso simplesmente descansar. Você não tem escolha. Se isso continuar, estamos olhando para trabalho de parto prematuro ou pior. A saúde do seu bebê tem que vir primeiro. Graça pegou a mão da Ana quando saíram do consultório médico. Vamos dar um jeito. Você pode descansar na minha casa. Por quanto tempo, Graça? Você não pode nos sustentar indefinidamente. Preciso pôr minha vida nos eixos. Um dia de cada vez, querida. Um dia de cada vez. Aquela tarde trouxe um visitante inesperado. Graça abriu a porta para encontrar um homem hispânico bem vestido na casa dos 40 anos, segurando uma pasta de couro e parecendo visivelmente desconfortável. Estou procurando por Ana Silva, ele disse. Meu nome é Samuel Torres. Sou um investigador particular. Os instintos de advogada da Graça entraram em ação imediatamente. Isso tem a ver com o divórcio dela. Não, senhora. Isso é sobre a família dela. Ana saiu do quarto de hóspedes, se movendo devagar. Não entendo. O que tem da minha família? Samuel Torres tinha olhos gentis por trás de óculos de armação metálica. Senhora Silva, posso entrar? Isso vai soar incrível, mas fui contratado para encontrá-la por alguém da Itália. Itália. Ana afundou no sofá da Graça. Não conheço ninguém na Itália. Conhece agora. Samuel abriu a pasta e retirou uma pasta grossa. Meu cliente é Vicente Romano, dono do Império da Moda Romano. Ele acredita que você é neta dele. As palavras pairaram no ar como fumaça. Graça foi a primeira a falar. Isso é impossível. Ana foi adotada quando bebê, mas os pais biológicos eram americanos. Samuel balançou a cabeça. Isso é o que todos acreditavam, mas de acordo com minha investigação, a mãe biológica da Ana era Lúcia Romano, filha do Vicente, que morreu num acidente de carro 28 anos atrás. O nome da minha mãe biológica era Lúcia, mas o sobrenome era Williams, não Romano. Ela estava usando o nome falso. Lúcia Romano tinha 18 anos quando morreu, e estava escondendo a gravidez da família. Ela teve você 6 meses antes do acidente. Samuel espalhou fotografias pela mesa de centro. Ana ofegou. A jovem nas fotos parecia exatamente com ela. Mesmo cabelo escuro, mesmos olhos verdes, mesma estrutura óssea delicada. Isso é impossível, Ana sussurrou. Tem mais. A voz do Samuel era gentil mas firme. Vicente Romano vem procurando pela neta perdida há 28 anos. O império dele vale mais de 2 bilhões de dólares, e ele não tem herdeiro direto. Os outros filhos do primeiro casamento vêm brigando sobre sucessão há anos. Graça se inclinou para frente, a mente jurídica processando as implicações. Por que ele não procurou antes? Ele não sabia que Lúcia estava grávida. Ela manteve segredo até da família da mãe americana. Foi só recentemente, quando Vicente foi diagnosticado com câncer terminal, que ele encontrou cartas que Lúcia havia escondido, cartas sobre doar o bebê para adoção. Ana se levantou trêmula, a mão na barriga. Isso é insano. Não sou uma herdeira. Sou apenas uma mulher grávida cujo marido está tentando roubar meu bebê. Senhora Silva, eu entendo que isso é avassalador, mas tenho evidência de DNA que confirma a conexão. A escova da Lúcia guardada pela avó adotiva combina com seu perfil genético. Minha avó adotiva. A voz da Ana estava afiada. Dorothy Whitman? Ela ainda está viva. Mora no lar de idosos do outro lado da cidade. Samuel assentiu.
Dorothy Whitman vem protegendo sua identidade há 28 anos. Ela sabe exatamente quem você é. O quarto girou ao redor da Ana. Graça segurou o braço dela quando ela cambaleou. Vamos ver minha avó agora mesmo, Ana disse. Solar Manor era uma comunidade de aposentados de alto padrão onde Dorothy Whitman morava há 5 anos. Aos 72, Dorothy ainda era afiada como uma navalha e ferozmente protetiva da neta que criou depois que os pais adotivos da Ana morreram num acidente de avião quando Ana tinha 12 anos. Dorothy deu uma olhada em Samuel Torres e afundou na poltrona. Estive esperando por esse dia há 28 anos, disse ela baixinho. Vovó Dot. Ana se ajoelhou ao lado da cadeira, a barriga grávida tornando o movimento desajeitado. É verdade? Minha mãe biológica realmente fazia parte de algum império da moda italiano. As mãos calejadas da Dorothy seguraram o rosto da Ana. Oh, minha doce menina, prometi para sua mãe biológica que te manteria segura. Prometi que nunca contaria a menos que alguém viesse procurar. Por que não me contou? Porque a família Romano é perigosa, Ana. Bilhões de dólares criam inimigos. Lúcia estava aterrorizada que alguém machucaria o bebê dela. Ela me fez jurar criar você como uma garota americana comum. Samuel se inclinou para frente. Senhora Whitman, Vicente Romano está morrendo. Ele quer conhecer a neta e garantir que ela herde sua parte legítima do império. Os olhos da Dorothy brilharam. E o que dizer dos outros filhos Romano? Isabela e Marco vêm brigando por esse império há anos. Acha que vão receber uma neta americana de braços abertos. Vicente está preparado para proteger Ana. Ele tem salvaguardas legais no lugar. Vovó Dot, Ana disse suavemente, preciso saber a verdade toda. Dorothy suspirou profundamente. Sua mãe, Lúcia, era filha secreta do Vicente com uma americana chamada Mary Williams. Vicente a sustentou financeiramente, mas manteve a existência delas em segredo para proteger os interesses comerciais e o casamento com a mãe da Isabela. Então eu realmente sou neta do Vicente Romano. Sim, querida. Você é a herdeira secreta de um império da moda que vale mais dinheiro do que pode imaginar. Ana se sentou nos calcanhares, processando 28 anos de verdade escondida. Roberto está tentando pegar minha filha porque pensa que sou ninguém. Mas eu não sou ninguém. Graça estava tomando notas furiosamente. Ana, isso muda tudo. Roberto não sabe dessa herança. Temos vantagem agora. Samuel entregou um cartão de visita para Ana. Vicente Romano está voando para cá amanhã. Ele quer conhecê-la antes da saúde dele se deteriorar mais. Naquela noite, Ana deitou no quarto de hóspedes da Graça, encarando o teto. 12 horas atrás, ela era uma mulher grávida desesperada sem recursos e um ex-marido narcisista tentando roubar a filha. Agora, ela era potencialmente uma das mulheres mais ricas da América. A ironia era perfeita. Roberto havia se divorciado dela porque pensou que ela estava abaixo dele, comum demais para a herança da família Costa. Ele não fazia ideia que havia jogado fora uma conexão com a realeza da moda europeia. Mas poder trouxe responsabilidade. Vicente Romano era um estranho oferecendo riqueza incrível em troca de entrar num mundo que ela não entendia. Enquanto isso, Roberto ainda estava por aí, ainda planejando pegar o bebê dela. O bebê chutou forte, como se lembrasse Ana que qualquer decisão que ela tomasse afetaria as duas. Ana colocou as mãos na barriga. O que acha, pequena? Pronta para se tornar uma Romano? Amanhã traria respostas. Amanhã, ela conheceria o avô que vinha procurando por ela através de continentes e décadas. Amanhã, Ana Silva começaria a se tornar alguém completamente nova. Vicente Romano chegou na cidade como uma força da natureza. O jato particular dele pousou no aeroporto municipal exatamente às 10 da manhã, seguido por 3 sedãs pretos carregando pessoal de segurança. Samuel Torres havia arranjado o encontro na suíte cobertura do hotel mais exclusivo da cidade. Ana ficou no espelho do banheiro da Graça, tentando acalmar os nervos. Havia escolhido um vestido preto simples de gestante, a única joia sendo a aliança que não conseguia se decidir a tirar. Em algumas horas, ela conheceria o avô que nunca soube que existia. Você não precisa fazer isso hoje, disse Graça da porta. Sua pressão arterial, o estresse. Preciso fazer isso. Os advogados do Roberto estão circulando como abutres. Se essa herança é real, é o futuro da minha filha. A suíte do hotel ocupava o andar inteiro, com vista panorâmica da cidade que Ana chamou de lar a vida inteira. Vicente Romano estava de costas para a porta quando eles entraram, uma figura pequena num terno italiano caro olhando para Schiline. Quando ele se virou, o fôlego da Ana prendeu. A semelhança familiar era inegável.
Vicente tinha os mesmos olhos verdes, a mesma estrutura óssea delicada que ela havia herdado. Aos 62 anos, ainda carregava a confiança de um homem que comandava um império global, mas a doença havia cavado linhas de dor ao redor dos olhos. Chiara, ele disse suavemente, usando a versão italiana do nome dela. Ana. Ela corrigiu automaticamente, depois se sentiu rude. Desculpa, nunca fui chamada de Chiara. Você é igualzinha à sua mãe. A voz do Vicente carregava décadas de luto. Lúcia era tão linda, tão cheia de vida. Falhei com ela, e falhei com você. Ana permaneceu perto da porta, Graça ao lado como escudo protetor. Por que não procurou por mim antes? Porque não sabia que você existia até 6 meses atrás. Vicente se moveu para uma poltrona de couro, os movimentos cuidadosos e medidos. Quando os médicos me disseram que talvez tivesse 1 ano de vida, decidi vasculhar os pertences da Lúcia. Encontrei cartas que ela havia escondido, cartas sobre a gravidez e os planos de doar o bebê para adoção. Ela me doou para me proteger. O nome romano carrega peso na Europa, mas também carrega perigo. Lúcia estava aterrorizada que inimigos comerciais ou rivais da família pudessem usar uma criança inocente como moeda de troca. Ela achou que você estaria mais segura como uma garota americana comum. Samuel Torres havia preparado pastas de documentação. Ana folheou o fotógrafo. Sabe aquela dor no peito quando você descobre que a pessoa que mais amava na vida te jogou fora como lixo? Imagina só, você está grávida, no meio da chuva, e o homem que jurou te proteger simplesmente te abandona na rua. Parece coisa de filme, né? Mas essa história é real, gente. E o que aconteceu depois vai fazer você acreditar que o universo sempre encontra um jeito de fazer justiça. Fica comigo porque essa não é só mais uma história de traição. É sobre como uma mulher que perdeu tudo conseguiu se levantar e virar o jogo de uma forma que ninguém esperava. Se você já se sentiu pequeno, rejeitado, ou como se não valesse nada, essa história é para você. E antes de começar, se essa história mexer com seu coração, se te fizer pensar em alguém que precisa de esperança agora, por favor, deixa aquele like, compartilha com os amigos e se inscreve aqui no canal. Porque juntos, mano, a gente não só assiste histórias, a gente se cura através delas. Agora me conta, você tá pronto para ver o que acontece quando o destino resolve cobrar a conta? A noite estava mais fria que o normal para um começo de primavera. As ruas da cidade brilhavam com aquela película de chuva que faz tudo parecer meio irreal, sabe? Os faróis dos carros refletiam no asfalto molhado como estrelas quebradas. E foi numa dessas ruas, onde os táxis passam voando e todo mundo corre para casa, que uma cena se desenrolou, uma cena que ninguém conseguia acreditar. Uma mulher jovem, visivelmente grávida, estava parada sozinha, tremendo. As mãos dela agarravam a barriga como se quisesse proteger a vida que crescia ali dentro. O nome dela era Helena. E ela tinha acabado de ser abandonada pelo homem que ela acreditava ser seu protetor, seu marido, o pai da criança que ela carregava. Esse homem era Marcos Reio, um milionário que se fez do zero, conhecido pelos ternos impecáveis e pelos negócios implacáveis. Mas naquela noite, a frieza dele tinha chegado ao nível mais cruel possível. Depois de uma briga feia no banco de trás da Mercedes preta dele, ele empurrou a porta do carro e mandou Helena descer. Ela implorou, cara. A voz dela estava quebrando de desespero. Marcos, por favor, eu não tenho para onde ir. O bebê. Mas os olhos dele estavam duros como aço. Você vai dar um jeito. Sempre deu. Ele murmurou antes de bater a porta do carro e sair em disparada pela madrugada. As lanternas traseiras do carro sumiram na avenida escorregadia, deixando ela ali, perdida no mundo que de repente parecia não ter piedade. Helena cambaleou. Os sapatos escorregavam no chão molhado, o coração dela batia descompassado, misturando medo e choque total. Ela puxou o casaco mais perto do corpo, mas o tecido era fino demais para proteger do frio. A cidade que um dia prometeu sonhos agora estava zombando dela com seus letreiros de neon e buzinas irritadas. Ela não era mais só uma esposa. Era uma alma abandonada carregando uma vida frágil dentro de si. As pessoas passavam e olhavam, mas não paravam. Alguns sussurravam, outros balançavam a cabeça. Para eles, ela era só mais uma mulher sofrida à beira do colapso. Ninguém conhecia a história dela. Ninguém sabia que ela já tinha morado num penthouse onde o chão de mármore brilhava e os lustres de cristal faiscavam, onde ela acreditou que o amor tinha coberto ela como um cobertor quentinho. A chuva ficou mais forte. Helena tentou atravessar a rua, a visão embaçada pelas lágrimas. A mente dela gritava: não cai. Não cai. Protege o bebê. Cada passo parecia mais pesado que o anterior.
O corpo dela tremia, a respiração estava curta, o coração disparado no pânico. E então aconteceu. Pneus cantaram no asfalto, faróis explodiram na escuridão, e um carro veio direto na direção dela. O tempo desacelerou. Ela levantou as mãos instintivamente, como se pudesse proteger a criança que ainda não tinha nascido. Um grito rasgou o ar, o próprio grito dela, e então veio aquele baque violento que ecoou pela rua inteira. O mundo girou em caos. Quando ela abriu os olhos, o chão frio tocou o rosto dela. Uma dor cortante atravessou o lado do corpo. Agora as pessoas correram para ela, os suspiros e gritos perfurando a noite. Alguém gritou para chamar a ambulância. Outro cobriu o corpo trêmulo dela com o casaco. Ela mal conseguia sussurrar, os lábios tremendo. Meu bebê. Por favor, meu bebê. Enquanto as sirenes uivavam ao longe, o destino estava esculpindo a primeira linha da queda de Marcos Reio. Ele não sabia que abandonar Helena não tinha sido só um ato de crueldade. Foi o momento em que o destino escolheu se virar contra ele. Porque enquanto Helena estava no chão lutando pela própria vida, uma cadeia de eventos já tinha sido colocada em movimento. E o que Marcos não sabia, o que ele nunca poderia imaginar, era que Helena estava longe de ser indefesa. Por baixo da aparência frágil, por baixo da dor e da traição, havia um segredo. Um segredo que logo ia se erguer como uma tempestade. Esse segredo não ia só mudar a vida dela. Ia destruir o mundo dele para sempre. E quando as portas da ambulância se fecharam naquela noite chuvosa, não era só a sobrevivência de Helena que estava em jogo. Era o começo do acerto de contas de Marcos Reio. Helena Martinez nem sempre tinha vivido em penthouses brilhantes ou caminhado por corredores de mármore. Antes de Marcos Reio entrar na vida dela, ela era só mais uma mulher na correria da cidade grande, trabalhando turnos longos numa pequena biblioteca comunitária. Ela tinha 25 anos então, com olhos castanhos calorosos e cabelo que fazia cachinhos suaves nos ombros. A beleza dela não era gritante ou extravagante. Era silenciosa, do tipo que fica gravada na memória como uma melodia familiar. Ela cresceu num bairro modesto do subúrbio da cidade. Os pais dela, imigrantes do México, criaram ela com valores de trabalho duro e humildade. Não tinham muito dinheiro, mas tinham amor, e esse amor virou a base da força de Helena. Ela aprendeu cedo como se virar com pouco, como esticar a comida, como dividir roupas usadas, como sorrir mesmo quando a vida pesava. O pai dela trabalhava na construção civil até as costas não aguentarem mais, e a mãe dela limpava escritórios de madrugada. Helena sempre ajudou a mãe a esfregar o chão depois da escola, carregando os livros numa mão e o balde na outra. Nunca reclamou. Em vez disso, ela sonhava em ser professora, alguém que pudesse inspirar as crianças do jeito que os pais inspiraram ela. Mas os sonhos têm um jeito de se dobrar quando a vida joga tempestades inesperadas. Quando estava na faculdade, fazendo malabarismo entre empregos de meio período e as aulas, a mãe dela ficou gravemente doente. Câncer. As contas do hospital empilharam mais alto que os salários de Helena, e no final das contas, ela teve que pausar os estudos. Cuidou da mãe até o último momento, segurando a mão dela durante a dor, sussurrando orações no silêncio. Quando a mãe morreu, Helena sentiu como se parte da alma dela tivesse sido arrancada. O pai, destruído pela dor, afundou mais ainda no próprio silêncio, deixando Helena para carregar o peso da sobrevivência sozinha. Ela se viu trabalhando na biblioteca em tempo integral, organizando livros de dia, dando aulas particulares de noite, mal conseguindo pagar o aluguel. A vida era dura, mas ela segurou firme porque foi isso que a mãe ensinou: continuar caminhando mesmo quando a estrada parece infinita. Foi aí que Marcos apareceu. Ele chegou na biblioteca numa tarde, alto, confiante, usando um terno que provavelmente custava mais que o aluguel mensal dela. Ele não estava ali pelos livros. Estava ali para uma reunião com o vereador que tinha insistido em usar a sala de leitura privada da biblioteca para alguma discussão política. Helena foi quem guiou Marcos até lá, as mãos tremendo um pouco enquanto ela notava os olhos azuis penetrantes dele e o jeito que ele se portava como se o mundo inteiro fosse dele. Para surpresa dela, Marcos reparou nela. Você trabalha aqui todo dia? Ele perguntou, a voz lisa como aço polido. Ela acenou com a cabeça, meio tímida. Ele sorriu, e esse sorriso virou o começo de um redemoinho que ela nunca poderia ter imaginado. Nas semanas que se seguiram, Marcos voltou para a biblioteca, não por política, não por negócios, mas por ela. Ele a encantou com flores, levou ela para jantares que ela não poderia pagar nem nos sonhos mais loucos, e escutou quando ela falava sobre os pais e a infância. Ele parecia tão diferente do mundo frio da riqueza de onde ele vinha. Com ele, ela se sentia vista. Se sentia escolhida. 6 meses depois,
Eles se casaram numa cerimônia civil discreta. Helena pensou que tinha entrado num conto de fadas. Do apartamento modesto dela, ela se mudou para o penthouse luxuoso de Marcos com vista panorâmica da cidade. Ela passou de contar centavos para comprar mantimentos para fazer compras em boutiques onde o preço não importava. Mas apesar do mundo brilhante ao redor dela, Helena nunca esqueceu quem ela era. Ainda cozinhava comida simples, ainda ligava pro pai toda semana, e ainda encontrava conforto no cheiro de livros velhos. Mas Marcos começou a mudar. No começo, ele era carinhoso e protetor. Mas conforme o império empresarial dele crescia, a arrogância dele crescia também. Ele começou a criticar ela por ser quieta demais, simples demais, sem ambição. Você não se encaixa no meu mundo, ele disse para ela numa noite depois de uma gala, onde ela tinha usado um vestido modesto que ela achou elegante o suficiente. As palavras dele perfuraram o coração dela como cacos de vidro. Ainda assim, Helena se segurou. Quando descobriu que estava grávida, o coração dela voou de esperança. Ela pensou que o bebê ia aproximar eles. Imaginou Marcos segurando a criança deles, imaginou o amor rachado sendo consertado pela batida do coraçãozinho que crescia dentro dela. Por um momento, Marcos pareceu feliz, até orgulhoso. Prometeu cuidar dela, prometeu que iam ser uma família. Mas promessas são frágeis nas mãos de um homem que adora dinheiro mais que amor. Conforme a barriga dela crescia, a distância entre eles crescia também. Marcos passava mais noites em reuniões de negócios e mais finais de semana viajando. Helena tentou ignorar os boatos que escutava. O sussurro sobre uma jovem que Marcos foi visto com em restaurantes exclusivos, o perfume que grudava nos ternos dele que não era dela. Ela se convenceu de que era estresse, que ele ia voltar para ela quando o bebê chegasse. Aí veio a noite que despedaçou o mundo dela. Depois de mais uma briga, dessa vez sobre ela sobrecarregar ele com consultas médicas e contas do hospital, Marcos mandou o motorista parar o carro no meio de uma rua movimentada. Helena implorou para ele, lágrimas escorrendo pelo rosto, as mãos agarrando a barriga. Mas ele já tinha se cansado dela. Na cabeça dele, ela não era mais a mulher bonita que ele tinha cortejado um dia. Ela era um peso, uma lembrança da responsabilidade que ele não queria. E foi assim que ele deixou ela ali na chuva, como se ela não fosse nada mais que um capítulo esquecido na história dele. Essa era quem Helena era quando o carro bateu nela. Uma mulher abandonada, com o coração partido, vulnerável. Mas por baixo daquele corpo frágil queimava um fogo que ela ainda não sabia que existia. A vida já tinha ensinado ela a sobreviver tempestades, e essa tempestade, essa traição, não ia quebrar ela para sempre. Porque enquanto Marcos pensou que tinha descartado ela como lixo, o destino estava silenciosamente preparando ela para uma ressurreição que ia balançar o império dele até a base. E quando ela estava deitada na cama do hospital naquela noite, fraca mas respirando, Helena sussurrou pro filho que ainda não tinha nascido: "Nós vamos nos levantar de novo." O branco esterilizado do quarto do hospital brilhava sob as luzes fluorescentes, zumbindo baixinho como o som de abelhas presas. Helena estava ali deitada, o corpo machucado, o espírito estilhaçado, mas as mãos nunca saíam da barriga. As máquinas apitavam constantemente, monitorando tanto a batida do coração dela quanto da criança que ela carregava. Toda vez que o ritmo suave ecoava pelo quarto, ela se agarrava nele como numa tábua de salvação. O hospital não era particular nem exclusivo. Era público, lotado de pacientes e com aquele cheiro fraco de desinfetante grudado em cada corredor. As enfermeiras corriam para lá e para cá, os sapatos chiando no piso de linóleo, as vozes se misturando numa urgência constante. A cama de Helena ficava perto de uma janela rachada, as persianas chacoalhando sempre que o vento batia no vidro. O cobertor era fino, mal conseguia proteger ela do vento que entrava, e a jarra d'água na mesinha de cabeceira já tinha esfriado. Essa era a realidade dela agora, uma realidade de sobrevivência. Enquanto isso, a poucos quilômetros dali, do outro lado da cidade, outra cena se desenrolava, uma que estava em contraste brutal. Dentro da torre de cristal, um arranha-céu que Marcos Reio tinha comprado no ano passado, o último andar brilhava como um palácio suspenso acima das nuvens. Uma grande gala estava acontecendo. Lustres, cada um valendo mais que a renda anual de uma família, despejavam luz dourada pelos pisos de mármore. Garçons de smokings impecáveis deslizavam como dançarinos, equilibrando bandejas de prata cheias de champanhe. A elite da cidade, políticos, magnatas da tecnologia e investidores famosos, se moviam num turbilhão de lantejoulas e seda, as risadas ecoando pelo salão gigantesco. No centro de tudo estava Marcos. Ele usava um terno preto sob medida, costurado na perfeição, o tecido brilhando sob as luzes. No braço dele não estava Helena,
a esposa que estava numa cama de hospital se agarrando à vida. Não, ele apareceu com Vanessa Moore, uma socialite mal saída dos 20 anos, coberta por um vestido de cetim escarlate. As câmeras piscavam enquanto Marcos sussurrava algo no ouvido dela, fazendo ela rir, a mão dela passando possessivamente pelo peito dele. Ninguém naquela sala brilhante questionou a ausência de Helena. No mundo de Marcos, as aparências importavam mais que a verdade. Ele sorriu para as fotografias, ergueu o copo durante os brindes e anunciou um novo empreendimento imobiliário valendo centenas de milhões. Para a multidão, ele era intocável. Um homem de visão, poder e charme infinito. Mas do lado de fora daquelas paredes de vidro, o destino tinha começado a desenhar seu próprio quadro, um que purpurina nenhuma conseguia esconder. De volta ao hospital, o pai de Helena estava sentado ao lado da cama dela. As mãos dele, que um dia foram fortes, agora ásperas e marcadas por anos de trabalho, tremiam enquanto ele tocava o braço dela. Mija, ele sussurrou em espanhol, a voz quebrando. Você não vai passar por isso sozinha. Sua mãe ia querer que você lutasse. Lágrimas escorreram dos olhos fechados de Helena. Ela queria responder, prometer que ia se levantar, mas a garganta estava machucada demais, o corpo fraco demais. Em vez disso, ela pressionou a mão dele contra a barriga. O bebê chutou suavemente, como se estivesse respondendo por ela. O mundo dela tinha se estreitado até esse quartinho pequeno, essa esperança frágil. Mas mesmo na fraqueza, uma faísca estava sendo acesa. A dureza do hospital, a bondade de estranhos que correram para ajudar ela, a força silenciosa do pai, tudo isso gravou no coração dela uma verdade que ela ia usar mais tarde como uma arma. Ela tinha sobrevivido à rua, à traição e ao impacto de um carro. Ela podia sobreviver a qualquer coisa. A cidade lá fora parecia quase cruel na indiferença. Luzes de neon piscavam, outdoors anunciavam produtos de luxo, e táxis buzinavam impacientes. A vida seguia como se o sofrimento de Helena fosse invisível. Mas na Torre de Marcos, a música ficava mais alta. Os convidados brindavam, aplaudindo ele enquanto declarava: a Rail Enterprises vai reformular os Killine desta cidade. A voz dele ecoou com orgulho, reverberando nas paredes de cristal. Vanessa beijou a bochecha dele para as câmeras, os lábios escarlates deixando uma marca fraca que fez sussurros se espalharem pela multidão. Para ele, Helena já tinha sido apagada. Mas o destino tem um jeito de tecer fios invisíveis para homens como Marcos. Enquanto ele se banhava em glória temporária, a esposa abandonada estava sendo protegida por forças que ele subestimou. A devoção do pai dela, a resistência da criança que ainda não tinha nascido, e o poder silencioso da sobrevivência. Os dois cenários, o quarto frágil do hospital e a torre brilhante, não eram só panos de fundo. Eram símbolos. Um mostrava a crueldade de um homem que tinha esquecido o amor, o outro mostrava a força de uma mulher que não tinha nada além da vontade de resistir. E em histórias como essa, nunca são os lustres ou o champanhe que duram. É o fogo nascido no sofrimento que no final ilumina os salões mais escuros. Helena ainda não sabia, mas o hospital não ia ser só o lugar onde ela se agarrou à vida. Ia ser o chão onde o renascimento dela começou. E enquanto Marcos erguia o copo para um futuro construído em mentiras, o destino já estava derramando as primeiras rachaduras no império dele, rachaduras que a própria Helena um dia ia transformar num terremoto. A ascensão de Marcos Reio ao poder era o tipo de história que as pessoas adoram contar em coquetéis. Ele não nasceu rico. Ele se arranchou do nada, usando a ambição como uma lâmina e o charme como um escudo. Nos 20 e poucos anos, ele trabalhou como corretor de imóveis, fechando negócios que outros achavam impossíveis. Aos 30, ele tinha feito contatos suficientes e usado esperteza o bastante para comprar o primeiro arranha-céu dele. Aos 35, o nome dele era sussurrado com inveja e medo nas salas de reunião de São Paulo. Mas o sucesso tem um jeito de afiar as piores arestas de um homem. Marcos tinha construído o império dele no risco, mas quanto mais alto ele subia, menos humano ele ficava. Para os funcionários dele, ele era um deus de terno sob medida, um homem cuja aprovação significava avanço na carreira e cuja desaprovação significava exílio instantâneo. Para a mídia, ele era o tubarão do horizonte urbano, implacável, mas cativante. Para Helena, no entanto, ele deveria ser algo diferente. Ele deveria ser um marido, um protetor, um pai. Em vez disso, ele se tornou o destruidor dela. Vanessa Moore entrou na vida de Marcos como uma faísca na gasolina. Ela tinha 26 anos, ex-modelo virada influencer com milhões de seguidores que adoravam a vida curada dela de tapetes vermelhos e férias de luxo. Ela era linda de um jeito que exigia atenção, cabelo loiro gelo, olhos verdes penetrantes e um corpo esculpido na perfeição.
Mas por baixo do glamour havia uma ambição mais afiada que qualquer lâmina. Marcos conheceu ela pela primeira vez numa gala privada organizada por um dos investidores dele. Helena tinha sido convidada também, mas já estava grávida de vários meses, se sentindo cansada e insegura no vestido modesto dela. Naquela noite, ela ficou em casa, acreditando na alegação de Marcos de que seria estritamente negócios. Mas foi tudo menos isso. Vanessa estava lá, coberta por um vestido azul meia-noite que brilhava a cada passo. Ela riu das piadas de Marcos, tocou o braço dele tempo suficiente para mandar uma mensagem, e se inclinou perto quando as câmeras piscaram. No fim da noite, sussurros se espalharam como um incêndio. Marcos Reio tinha encontrado uma nova companhia. Para Marcos, Vanessa representava tudo que Helena não representava. Ela era glamourosa, ambiciosa e faminta por poder. Ela se encaixava perfeitamente na imagem que ele queria que o mundo visse, o magnata imparável com a mulher perfeita no braço. A simplicidade de Helena, a bondade dela, a força silenciosa, qualidades que um dia o encantaram agora pareciam fraquezas nos olhos distorcidos dele. No começo, Marcos tentou viver em dois mundos. Ele chegava em casa para Helena, oferecendo promessas vazias e carinho pela metade enquanto passava noites em suítes de penthouse com Vanessa. Mas segredos não ficam escondidos por muito tempo. Helena começou a notar os sinais. Marcas de batom nas camisas dele, o perfume fraco de outra mulher, as desculpas constantes sobre reuniões que terminavam tarde. Quando ela confrontou ele, Marcos não negou. Em vez disso, ele jogou a culpa nela. Você se descuidou, ele disparou numa noite, ignorando o fato de que ela estava carregando o filho dele. Você não entende o meu mundo, Helena. Nunca entendeu. Vanessa entende. Ela pertence ao meu lado. Você só me puxa para baixo. Essas palavras cortaram mais fundo que qualquer lâmina. E ainda assim Helena ficou, esperando que o bebê lembrasse ele de quem ele costumava ser. Ela orou para que o homem que ela um dia amou ainda existisse em algum lugar por baixo da arrogância. Mas Marcos não estava olhando para trás. Ele estava intoxicado pelo poder e pela adoração de Vanessa. Juntos, eles se tornaram o casal de quem todo mundo fofocava, o milionário implacável e a socialite glamourosa. Os tabloides estamparam as fotos deles nas capas enquanto a existência de Helena foi apagada da narrativa de Marcos. A crueldade não parou por aí. Marcos começou a humilhar Helena de forma sutis. Ele criticava a aparência dela na frente dos outros, ignorava ela nos eventos, e eventualmente parou de levá-la completamente. Quando ela tentava falar sobre o futuro do bebê, ele dispensava ela, dizendo: "Não se preocupe com isso. Eu vou cuidar de tudo." Mas o que ele queria dizer não era proteção. Era controle. Ele via Helena não como parceira, mas como um fardo. Vanessa alimentava a arrogância dele. Ela sussurrava veneno no ouvido dele, zombando de Helena por trás das portas fechadas. Ela parece um caso de caridade. Vanessa desprezou uma noite depois de ver Helena num café. Ela não se encaixa no seu mundo, Marcos. As pessoas riem de você quando você aparece com ela. Marcos riu também, embora no fundo alguma parte dele soubesse a verdade. Helena valia mais do que Vanessa jamais poderia valer. Mas ele já tinha escolhido o brilho em vez do ouro. Essa escolha chegou ao auge na noite que ele abandonou Helena na rua. Vanessa tinha pressionado ele, exigindo que ele provasse a lealdade. "Se você realmente é meu," ela disse, os olhos verdes brilhando, "então corte os laços completamente. Chega de esposa, chega de teatrinho da compaixão. Escolhe eu ou me perde." Marcos, cegado pela luxúria e pelo orgulho, escolheu ela. Ele empurrou Helena para fora do carro naquela noite chuvosa, deixando ela quebrada na rua. E enquanto ele acelerava em direção aos braços de Vanessa que o esperavam, ele não olhou para trás. Pro mundo, Marcos Reio era intocável. Para ele mesmo, ele era invencível. Mas o destino não esquece a crueldade. Para cada brinde que ele fazia em galas brilhantes, para cada foto que ele encenava com Vanessa no braço, uma tempestade se formava em silêncio. O sofrimento de Helena tinha sido visto não só por estranhos na rua naquela noite, mas pelo próprio destino. E o destino não tem piedade de homens que descartam amor por vaidade. Porque enquanto Marcos e Vanessa celebravam o império superficial deles, a força silenciosa de Helena estava prestes a se tornar a arma que ia destruir os dois. 2 semanas tinham passado desde a noite que Marcos deixou Helena sangrando na rua. Embora o hospital tivesse costurado o corpo dela de volta, o espírito ainda carregava feridas abertas. Ela tentava focar no bebê, se dizendo todo dia que tinha que sobreviver pela batidinha do coração dentro dela. Mas a sobrevivência nunca é fácil quando a humilhação te segue como uma sombra.
A notícia do relacionamento de Marcos com Vanessa tinha se espalhado rapidamente, os tabloides famintos por cada foto. Lá estava ele, sorrindo ao lado da amante glamourosa, frequentando galas beneficentes como se nada tivesse acontecido. Nas revistas brilhantes, Vanessa resplandecia em vestidos de grife enquanto Marcos se gabava do império em expansão. Nenhuma vez ele reconheceu Helena, a esposa, a criança que ainda não tinha nascido, ou a dor que ele tinha infligido. Para os olhos do público, ela não existia. Mas a humilhação tem um jeito cruel de se fazer vista. Uma tarde cinzenta, Helena recebeu uma ligação do pai. A voz dele tremeu. Mija, eles estão falando de você na televisão, sobre Marcos, sobre o bebê. O coração dela congelou. Ela ligou a pequena TV do hospital e lá estava, uma coletiva de imprensa no saguão da Torre de Cristal. Marcos estava no pódio, Vanessa ao lado dele, câmeras piscando. Senhoras e senhores, Marcos começou, a voz pingando arrogância polida. Eu quero esclarecer boatos recentes. Meu relacionamento com Vanessa não é novo. É forte, comprometido e real. Quanto às outras histórias circulando, ele fez uma pausa dramática, exibindo o sorriso perfeito. Deixe-me assegurar vocês, eu não sou responsável pelas escolhas ou circunstâncias de mais ninguém. Algumas pessoas se agarram ao passado, mas eu escolho o futuro. Vanessa se inclinou, beijou a bochecha dele, e a multidão explodiu em aplausos. Os joelhos de Helena fraquejaram. Ela agarrou a barriga, o bebê chutando em resposta ao coração disparado dela. As palavras ecoaram nos ouvidos dela como trovão. Não responsável. Se agarram ao passado. Ele tinha reduzido toda a existência dela, o casamento, o filho, a dor dela, a um boato descartável. Mas o destino não tinha terminado com a humilhação dela. 3 noites depois, Helena decidiu sair do hospital para uma caminhada curta. Ela usava um casaco largo, o cabelo preso, esperando respirar ar fresco longe do cheiro sufocante do desinfetante. Quando ela saiu, notou luzes piscando no hotel próximo. Uma multidão tinha se reunido, aplaudindo, câmeras erguidas. Contra o bom senso dela, Helena se aproximou. E lá estavam eles, Marcos e Vanessa, saindo de uma limusine, deslumbrantes sob o clarão dos paparazzi. Ele usava um smoking. Ela brilhava em seda dourada. O evento era o baile beneficente anual metropolitano, um que Helena tinha frequentado com Marcos no ano anterior. Naquela época, ela tinha ficado orgulhosa ao lado dele, acreditando no amor deles. Agora ela era um fantasma entre estranhos assistindo da calçada. Repórteres gritaram perguntas. Marcos, algum comentário sobre a condição da sua esposa? Marcos não hesitou. Ele apertou mais forte a mão de Vanessa, puxando ela para mais perto. Helena não faz mais parte da minha vida, ele declarou, a voz amplificada pelos microfones. Eu desejo o melhor para ela, mas meu futuro é com Vanessa. As palavras aterrissaram como facas. Suspiros ondularam pela multidão, alguns repórteres trocando olhares chocados. Mas Marcos não parou. Ele olhou direto para as câmeras e acrescentou: eu não vou ser refém do passado. Vanessa sorriu maliciosamente, os braços deslizando ao redor da cintura dele como uma rainha reivindicando o trono. A visão de Helena ficou embaçada com lágrimas. A humilhação estava completa. Não só ele tinha abandonado ela, mas agora ele apagou ela publicamente como se ela e o bebê fossem manchas para serem raspadas da imagem perfeita dele. Estranhos sussurraram ao redor dela. Alguns apontaram, reconhecendo a figura frágil nas sombras. É ela, alguém murmurou. A esposa, a grávida que ele largou. As bochechas dela queimaram. Ela se virou, tropeçando na rua escura, a respiração curta, o peito apertando. As vozes seguiram ela, zombando, tendo pena, cruéis. Ela nunca tinha se sentido tão pequena, tão invisível. Naquela noite, de volta na cama do hospital, Helena chorou até o amanhecer. Ela pressionou a mão contra a barriga e sussurrou: me desculpa. Me desculpa muito. Eu pensei que seu pai ia amar a gente. Eu pensei. As palavras se quebraram em soluços. Ela se sentia impotente, despedaçada além do reparo. Pela primeira vez, Helena considerou desistir, não da vida, mas da luta. O peso da vergonha pressionava como correntes. Qual era o sentido de resistir quando Marcos controlava tudo? O dinheiro, a mídia, a narrativa. Mas o destino tem um jeito estranho de encontrar rachaduras no desespero. Na manhã seguinte, uma enfermeira trouxe um jornal que alguém tinha deixado na sala de espera. Helena não queria olhar, mas o pai insistiu. Lê isso, filha. Só lê. Lá na primeira página estava uma única fotografia.
Marcos sorrindo maliciosamente na gala, Vanessa grudada nele como um troféu. Mas ao lado havia outra foto, Helena, pálida e machucada, sendo carregada para uma ambulância na noite do acidente. Um transeunte tinha tirado a foto, e agora ela tinha aparecido. A manchete gritava: esposa grávida de milionário abandonada, atropelada horas antes dele aparecer com o amante. O artigo pintou uma história diferente das mentiras polidas de Marcos. Descreveu testemunhas que tinham visto ele empurrar Helena do carro, deixando ela na rua escorregadia pela chuva. Citou médicos falando anonimamente sobre a condição dela, sobre como mãe e filho tinham estado em perigo crítico. De repente, a imagem perfeita de Marcos tinha rachaduras, e o mundo começou a fazer perguntas. Para Helena, era uma lâmina de 2 gumes. Ela odiava a pena, odiava ser espalhada pelos tabloides como a esposa trágica. Mas pela primeira vez, ela não estava invisível. A verdade, ou pelo menos parte dela, tinha saído, e essa verdade ia se tornar a semente de algo maior. Porque a humilhação, quando suportada por muito tempo, para de ser uma ferida. Vira combustível. E Helena, embora ainda frágil, estava começando a queimar. E enquanto Marcos e Vanessa riam do próprio reflexo no espelho dourado naquela noite, eles não sabiam que a mulher que tinham descartado já estava se levantando das cinzas, pronta para transformar a vergonha em fogo. Helena sempre acreditou que era forte. Ela sobreviveu à doença da mãe, ao silêncio do pai, aos dias intermináveis trabalhando 2 empregos só para se manter à tona. Mas nada tinha preparado ela para isso. A humilhação se repetia na mente dela como um filme cruel. As palavras de Marcos na gala, "Eu não vou ser refém do passado", ecoavam mais alto que os aplausos que se seguiram. A visão de Vanessa sorrindo maliciosamente ao lado dele assombrava os sonhos dela. E os sussurros de estranhos na calçada. É ela. A esposa, a grávida que ele largou, punhalavam mais fundo que qualquer faca. Ela tentava comer, mas a comida virava cinza na boca. Tentava dormir, mas toda vez que fechava os olhos, ela via faróis, ouvia pneus cantando, sentia o baque do corpo batendo na rua. Ela acordava sobressaltada, encharcada de suor, as mãos tremendo enquanto agarrava a barriga. O pai ficou ao lado dela, dormindo numa cadeira perto da cama do hospital. Ele tentava ser forte, mas nem ele conseguia esconder a tristeza nos olhos. Uma noite, ela ouviu ele rezando baixinho em espanhol. Deus meu, dá força para ela. Não deixe a minha filha quebrar. Mas Helena estava quebrando. Os médicos aconselharam ela a evitar estresse. Mas como ela podia quando o mundo inteiro tinha desmoronado? O casamento se foi, a reputação despedaçada, o corpo frágil. Ela estava grávida de 6 meses, sozinha e impotente contra o homem que um dia jurou amar ela. Uma noite, enquanto a chuva batucava na janela do hospital, Helena chegou ao ponto mais baixo. Ela se sentou ereta na cama, olhando para o próprio reflexo no vidro escurecido. A mulher que olhava de volta era irreconhecível, pálida, olhos fundos, o cabelo mole ao redor do rosto. Ela parecia um fantasma. Um sussurro escapou dos lábios dela. Talvez Marcos estivesse certo. O pensamento a horrorizou, mas afundou mais fundo a cada segundo que passava. Talvez ela fosse fraca demais. Talvez ela realmente não pertencesse ao mundo de brilho e poder dele. Talvez o filho dela fosse ficar melhor sem ela arrastando eles por uma vida de vergonha. Lágrimas escorreram pelo rosto. Ela pressionou a palma na barriga e sussurrou: "Eu não sei se consigo fazer isso." O bebê chutou em resposta, como se protestasse contra as palavras dela. Ela engasgou, cobrindo a boca, os soluços balançando o corpo frágil. Esse movimento pequeno, tão pequeno mas tão vivo, puxou ela de volta da beirada, mesmo que só um pouco. Ainda assim, a escuridão se agarrou nela como um cobertor sufocante. Os dias seguintes se borraram. Enfermeiras checaram os sinais vitais. O pai tentou alimentar ela, mas Helena deslizou por tudo como uma sombra. A depressão envolveu as garras ao redor dela, sussurrando mentiras de que ela não valia nada, que Marcos tinha sido justificado, que ela não era nada além de um fardo. Aí veio a noite que ela quase desistiu. O pai tinha saído para pegar um café, deixando ela sozinha. O quarto do hospital estava silencioso, o único som o apito constante do monitor. Helena olhou para soro no braço, para a janela aberta, só uma fresta para deixar o ar frio da noite entrar. Pela primeira vez, ela considerou acabar com a dor de uma vez. Um único pensamento a consumiu: se eu desaparecer, talvez o bebê não tenha que sofrer. Ela deslizou os pés para o chão, tremendo, a respiração curta. Mas quando se levantou, o bebê chutou de novo, mais forte dessa vez.
Ela congelou. Outro chute, e outro. Lágrimas inundaram os olhos enquanto ela agarrou a barriga. Não, ela sussurrou. Não, eu não posso. Você precisa de mim. Desabando de volta na cama, ela chorou descontroladamente, se balançando como se tentasse minar a vida dentro dela. Ela percebeu então que o desespero quase tinha roubado tudo. Não só a vida dela, mas a chance do filho conhecer o amor de uma mãe. O pai voltou momentos depois, o café derramando enquanto ele correu pro lado dela. Helena, Deus do céu, o que aconteceu? Ela balançou a cabeça, sem conseguir falar, mas nos olhos dela, ele viu tanto a escuridão que ela tinha batalhado quanto a faísca frágil que ainda restava. Ele puxou ela para os braços, segurando ela como não segurava desde que ela era pequena. Me escuta, ele disse com força, a voz quebrando. Você não é fraca. Você é minha filha. Você é filha da sua mãe. Você vai se levantar. Tá me ouvindo? As palavras dele perfuraram a névoa. Pela primeira vez em semanas, Helena se agarrou a algo além do desespero. A fé do pai nela, os chutinhos do bebê, a memória da força da mãe. Mas a recuperação não foi instantânea. Os dias à frente ainda eram pesados, cheios de lágrimas e pesadelos. Ela lutava para comer, lutava para sorrir. Mas devagar, dolorosamente, uma mudança começou. Cada vez que o bebê se mexia, ela se lembrava. Ainda sou necessária. Cada vez que o pai segurava a mão dela, ela se lembrava. Não estou sozinha. E então chegou a carta. Uma manhã, uma enfermeira entregou um envelope. Isso chegou para você? Ela disse gentilmente. O papel era grosso, caro, a letra elegante. Dentro havia um bilhete simples. Senhora Hale, o mundo viu seu sofrimento, mas você não é invisível. Você tem aliados que ainda não conhece. Quando estiver pronta, entre em contato com o número abaixo. Seu futuro não termina aqui. Sem assinatura, só um número de telefone. O coração de Helena bateu forte enquanto ela leu as palavras várias vezes. Quem tinha mandado? Um jornalista? Um estranho? Alguém do mundo de Marcos que secretamente desprezava ele? Ela não sabia. Mas pela primeira vez desde o colapso, ela sentiu algo além do desespero. Ela sentiu curiosidade. A escuridão não tinha sumido, mas uma porta tinha se aberto. Só uma fresta. E às vezes uma fresta é tudo que precisa para a luz inundar tudo. Enquanto Helena segurava a carta nas mãos trêmulas, ela não percebia que estava segurando a primeira chave para a transformação dela, o primeiro passo em transformar a dor em poder. A carta misteriosa estava no colo de Helena, as bordas meio amarrotadas do jeito que os dedos trêmulos dela tinham agarrado durante a noite. Ela tinha lido várias vezes, cada palavra cavando na alma dela como uma semente esperando para crescer. Você não é invisível. Você tem aliados que ainda não conhece. Entre em contato com o número abaixo. No começo, ela pensou que era uma piada cruel, mais um lembrete da vida despedaçada. Mas alguma coisa sobre a caligrafia, o peso do papel, a confiança nas palavras disse para ela que era real. Não era pena. Era uma promessa. O pai dela pediu cautela. Mija. As pessoas podem ser perigosas. Não confia tão rápido. Mas Helena sentiu algo se mexer dentro dela. Uma faísca de curiosidade, talvez até esperança. Por semanas, ela tinha se afogado no desespero, invisível na sombra brilhante de Marcos. E agora, alguém estava dizendo que ela não estava sozinha. Naquela noite, quando o pai tinha ido para casa descansar, Helena pegou o telefone do hospital. A mão tremeu quando ela discou o número. Uma campainha, 2, 3. Então uma voz calma e profunda atendeu. Senhora Hale. Ela congelou. Quem é? Eu represento pessoas que têm observado seu marido, a voz disse. Pessoas poderosas. Ele se acha intocável, mas a arrogância fez inimigos para ele, e agora ele se tornou vulnerável pelo que fez com você. A respiração de Helena parou. Por que alguém se importaria comigo? Por quê? A voz respondeu firme. Você é a chave para a destruição dele. Sabemos quem você realmente é, Helena Martinez Hale. Você não é só uma esposa descartada. Você é a herdeira legítima de propriedades que seu marido tentou enterrar. Terras, investimentos. Seu nome ainda está nos documentos. Ele acha que você não sabe, mas nós sabemos, e se você quiser, vamos ajudar você a recuperar o que é seu. A cabeça de Helena girou. Ela nunca tinha se importado com dinheiro, nunca olhou os contratos de Marcos, ou perguntou sobre os negócios dele. Ela pensou que não tinha nada, que estava sem um centavo sem ele. Mas agora,
Esse estranho estava dizendo que Marcos tinha construído parte do império em bens conectados a ela. Quem é você? Ela sussurrou de novo. Houve uma pausa. Um velho amigo da sua mãe. O coração dela parou. Minha mãe. Sim, ela pode ter ido embora, mas o legado que deixou para você não. Marcos tentou apagar, mas não consegue. A menos que você deixe. A linha ficou em silêncio. Então desligou. Helena ficou congelada, o fone pressionado no ouvido muito depois da ligação ter terminado. Um velho amigo da mãe. Um legado escondido. Documentos com o nome dela. Era demais para acreditar. E ainda assim, algo no fundo da alma disse que era verdade. A mãe sempre sussurrava para ela: você é mais forte do que imagina. Talvez fosse isso que ela quis dizer. Na manhã seguinte, Helena encontrou um envelope deslizado por baixo da porta do hospital. Dentro havia cópias de documentos legais, escrituras de propriedades, certificados de ações, contas com a assinatura dela. Prova. Marcos tinha escondido, canalizado para o império dele, mas ainda ligavam de volta para ela. Os olhos do pai se arregalaram quando ele leu. Filha, você entende o que isso significa? Ele não pode te apagar. Por lei, você possui parte do que ele diz que é dele. O peso do desespero começou a se levantar, substituído por algo desconhecido: poder. Pela primeira vez, Helena percebeu que não estava tão indefesa quanto Marcos queria que ela acreditasse. Ele tinha descartado ela como lixo, mas cometeu um erro fatal. Ele subestimou ela. E ela não estava sozinha. Na semana seguinte, ela saiu do hospital. Se mudou para a casa modesta do pai, longe do brilho do penthouse de Marcos. O bairro cheirava a pão fresco da padaria da esquina. Risadas de crianças ecoavam pelas ruas estreitas, e as noites eram quietas. Não era glamouroso, mas era seguro, e deu espaço para ela se curar. Mas Helena não se contentava mais só com sobrevivência. Ela queria justiça. Com a ajuda do contato anônimo, que depois se apresentou como Gabriel, ex-advogado da mãe dela, Helena começou a juntar as peças da verdade. Gabriel revelou que a mãe dela um dia possuía ações significativas de propriedades antes de se casar com o pai, investimentos que Marcos tinha silenciosamente tomado através do casamento deles. Sua mãe confiou em mim, Gabriel contou durante o primeiro encontro. E agora vou honrar ela protegendo você. Helena sentiu lágrimas picarem os olhos. Por tanto tempo, ela acreditou que Marcos tinha todo o poder, que ela não passava de uma sombra do império dele. Mas aqui, em pastas empoeiradas e documentos assinados, estava a prova de que ela ainda tinha voz. O colapso tinha deixado ela frágil, mas agora ela sentia algo diferente crescendo dentro dela: aço. Ela começou a mudar. Chega de camisolas de hospital. Chega de se esconder atrás do medo. Começou a usar roupas que lembravam ela da própria força. Vestidos simples mas elegantes, as joias velhas da mãe polidas e brilhando, sapatos que faziam barulho confiante no calçamento. Se portava mais alta, as mãos frequentemente repousando protetoramente na barriga como se dissesse: ainda estamos aqui. Não seremos apagadas. E devagar, sussurros começaram a se espalhar pela cidade. Repórteres flagraram ela saindo do escritório de Gabriel. Paparazzi tiraram fotos dela caminhando pelos degraus do fórum com o pai ao lado. As manchetes mudaram de amante de milionário triunfa para esposa abandonada revida. Marcos riu quando ouviu pela primeira vez. Ela é fraca, ele disse para Vanessa tomando champanhe no penthouse. Deixa ela tentar. Ela não tem nada. Mas por baixo da arrogância, uma inquietação começou a crescer. Porque Marcos sabia melhor que ninguém. O nome de Helena estava naqueles documentos. E se ela escolhesse lutar, ela poderia desmanchar tudo que ele tinha construído. As cartas estavam virando. Helena não era mais só a esposa humilhada. Ela era a mulher que Marcos subestimou. E agora, com a verdade nas mãos, ela estava pronta para transformar desespero em vingança. Enquanto Marcos brindava o próprio reflexo num copo de conhaque naquela noite, ele não fazia ideia de que a maior queda dele já tinha começado, na determinação silenciosa da mulher que ele deixou para morrer. As semanas que se seguiram foram diferentes de qualquer coisa que Helena já tinha conhecido. Pela primeira vez desde que Marcos a abandonou, ela acordava todo dia não no desespero, mas com propósito. Com a orientação de Gabriel e a força silenciosa do pai ao lado dela, começou a se preparar para uma batalha que nunca pensou que ia travar. A transformação começou pequena. Ela cortou o cabelo, as mechas murchas substituídas por um estilo ousado e confiante. Usava vestidos sob medida que abraçavam a figura orgulhosamente, mostrando para o mundo que gravidez não era fraqueza, mas poder. Não caminhava mais de olhos baixos.
Os passos carregavam intenção, os ombros quadrados, o olhar firme. A imprensa notou. As manchetes mudaram de novo. Helena Martinez Reio retorna mais forte que nunca. Fotos dela saindo dos tribunais, a mão protetoramente sobre a barriguinha, inundaram os tabloides. Pela primeira vez, ela não foi pintada como vítima. Ela era lutadora, a sobrevivente. Mas Marcos ainda acreditava que ela não era ameaça. Ela tá fazendo barulho. Só isso, ele zombou para Vanessa numa noite enquanto relaxavam no penthouse. Deixa ela falar com repórteres. Nada disso importa. Eu controlo o conselho. Eu controlo os juízes. Ela não pode me tocar. Vanessa sorriu maliciosamente, girando vinho no copo. Então por que você parece preocupado, Marcos? Ele ignorou ela, mas lá no fundo, o medo roía ele. Lembrava dos documentos com o nome de Helena, os sussurros entre os investidores, o jeito que certos parceiros tinham ficado hesitantes desde que o escândalo estourou. Pela primeira vez, rachaduras apareceram no império dele. O ponto de virada veio na Gala Anual do Horizonte, uma noite dedicada a celebrar o mais novo projeto de desenvolvimento multibilionário de Marcos. Era a glória máxima dele, a chance de mostrar para a cidade que ainda era intocável. Políticos, CEOs e celebridades encheram o grande salão de baile, lustres de cristal chovendo luz dourada nos pisos de mármore polido. Marcos chegou com Vanessa no braço, arrogante como sempre. Mas o destino tinha preparado uma performance diferente. Quando a orquestra tocava e a multidão se misturava, as portas pesadas do salão se abriram. As conversas se calaram, cabeças se viraram, e lá estava ela, Helena. Ela entrou no salão como uma tempestade disfarçada de graça. O vestido era azul meia-noite, fluindo elegantemente sobre a barriga arredondada, os diamantes no pescoço capturando cada reflexo de luz. Ao lado dela estava Gabriel, digno e imponente, a presença inconfundível. Logo atrás deles havia dois ex-investidores de Marcos, homens um dia leais a ele, agora alinhados com ela. Suspiros ondularam pela multidão. Câmeras piscaram. A entrada de Helena não foi só inesperada, foi elétrica. O rosto de Marcos perdeu a cor. Que diabos ela tá fazendo aqui? Ele murmurou baixinho, o aperto em Vanessa apertando. Helena não olhou para ele. Caminhou com autoridade calma, cumprimentando convidados que um dia a ignoraram. Alguns estenderam as mãos, outros sussurraram apoio. Pela primeira vez, Marcos não era a estrela da noite, ela era. O clímax veio quando o apresentador convidou Marcos pro palco para fazer o discurso. Ele endireitou o paletó, forçou um sorriso e caminhou para frente. Mas antes que pudesse começar, Helena deu um passo à frente. Com licença, ela disse, a voz clara e firme. Eu tenho algo para dizer. A multidão se agitou, ansiosa, sentindo o escândalo. Marcos sibilou. Senta aí, Helena. Esse não é seu lugar. Ela se virou para ele, os olhos ardendo. Nunca foi meu lugar, foi, Marcos. Você se certificou disso. Mas hoje à noite é. O apresentador, sentindo um drama irresistível demais para ignorar, entregou o microfone para ela. O salão ficou em silêncio. Helena ergueu o queixo. 2 meses atrás, esse homem me abandonou na rua enquanto eu carregava o filho dele. Horas depois, fui atropelada por um carro e quase perdi a vida. Enquanto eu estava sangrando, ele apareceu com o amante, sorrindo para as câmeras, fingindo que eu não existia. Mas eu estou aqui. Sobrevivi, e não serei apagada. Suspiros explodiram, sussurros se espalhando como fogo. O maxilar de Marcos se contraiu, o sorriso congelado no lugar. Helena continuou, a voz inabalável. Esse império de que ele se gaba, essas torres, esses negócios, ele não construiu sozinho. Documentos provam que parte do que ele possui ainda pertence a mim através do legado da minha família. Ele pensou que eu era fraca demais para lutar, mas ele estava errado. Com isso, Gabriel deu um passo à frente, segurando uma pasta grossa de papéis. Aqui está a evidência, ele anunciou. Contratos, escrituras, investimentos, tudo assinado no nome de Helena. Marcos Reio tem lucrado com bens que tentou enterrar, e a lei não vai mais permitir. O salão explodiu em caos. Repórteres gritaram, câmeras piscaram, e convidados sussurraram em choque. Investidores puxaram telefones, murmurando sobre retirar os fundos. Políticos trocaram olhares inquietos. Marcos tentou falar, a voz desesperada. Isso é bobagem. Ela tá mentindo. Ela não é nada sem mim. Mas as palavras caíram no vazio. Ninguém acreditava mais nele. Os olhos de Helena se fixaram nos dele,
firmes e ferozes. Você me deixou na rua, Marcos, mas eu me levantei, e vou continuar me levantando por mim, pelo meu filho, e hoje à noite todo mundo finalmente vai ver você pelo que você é. A multidão trovejou com aplausos. Marcos ficou congelado, a imagem cuidadosamente construída desmoronando ao redor dele. Vanessa, sentindo a mudança, discretamente deslizou o braço para longe dele. As câmeras capturaram tudo. A queda do milionário que se achava intocável, desfeito não por rivais ou mercados, mas pela mulher que ele descartou. No fim da noite, os investidores de Marcos anunciaram a retirada. O projeto dele desabou em dias. Processos seguiram as evidências que Helena revelou, rasgando o império dele como fogo descontrolado. Helena, no entanto, emergiu mais forte que nunca. Com a ajuda de Gabriel, ela recuperou os bens legítimos, garantindo um futuro não só para ela, mas para o filho. Não precisava da riqueza de Marcos, ela tinha a própria. Não precisava do nome dele, o próprio era suficiente. E quando o bebê nasceu semanas depois, saudável e forte, ela segurou a criança perto e sussurrou: "Conseguimos. Estamos livres." A jornada não tinha sido fácil. Ela foi humilhada, abandonada, quebrada. Mas se levantou mais forte que antes, provando que o destino sempre encontra o caminho de volta para quem sofre injustamente. E enquanto Marcos observava das sombras do império em ruínas, ele finalmente entendeu. A mulher que ele deixou na rua tinha se tornado a tempestade que o destruiu. Então, meus amigos queridos, aqui estamos no final dessa história. Se vocês ficaram comigo até agora, deve significar que alguma coisa tocou o coração ao longo do caminho. A jornada de Helena é mais que drama. É um lembrete para todos nós. A vida vai nos trair, nos quebrar, nos humilhar, mas como os estoicos ensinaram, não é o que acontece com você, é como você responde que define seu destino. Marcos escolheu arrogância e crueldade. Helena escolheu resistência e fé. Sêneca escreveu uma vez: a dificuldade fortalece a mente como o trabalho fortalece o corpo. E não foi isso que vimos? Uma mulher abandonada na rua se levantou de novo, não só para proteger o filho, mas para reconstruir a dignidade, para reivindicar o lugar dela no mundo. Talvez você também esteja enfrentando uma tempestade agora: perda, traição, solidão. Deixa a história de Helena te lembrar que tempestades não duram para sempre. A dor é real, mas a cura também é. E quando você escolhe coragem em vez de desespero, você se levanta mais alto que aqueles que tentaram te enterrar. Marcos pensou que tinha a palavra final, mas o destino sempre entrega a justiça no próprio tempo. Então eu pergunto, meus amigos queridos, que tempestade vocês estão atravessando? E conseguem ver a semente de força que está plantando dentro de vocês? Se essa história mexeu com vocês, se deu nem que seja um pouquinho de esperança, então me faz esse favor. Deixa o like no vídeo, compartilha com alguém que pode precisar de encorajamento, e se inscreve aqui no canal para a gente continuar caminhando essas jornadas juntos. Porque nenhum de nós está realmente sozinho. E como Helena provou, mesmo das noites mais escuras, a gente pode se levantar. Valeu, galera! Até a próxima história de superação.